Por que nem todos viveram eternamente? E você, viverá? Olá, tudo bem com você? Por que nem todos viveram eternamente? E você, viverá? Hoje vamos estudar a segunda pergunta que Paulo respondeu lá em 1 Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição. Se você não assistiu à argumentação da primeira pergunta, eu lhe peço que depois de assistir esse vídeo, você dê um clique em algum lugar que vai aparecer aqui na tela. Mas se não aparecer, você vai lá na descrição do vídeo que deixaremos um link para que você possa conferir o que falamos na primeira pergunta, que certamente vai ser muito interessante para você. E na pergunta de hoje, tentaremos trazer a resposta: por que nem todos viveram eternamente? E te desafiar a saber se você viverá eternamente. Antes de prosseguir, gostaria aqui de deixar os agradecimentos a todos os inscritos no canal e dizer que nós estamos trabalhando para produzir conteúdo que te levará a exaltar ao Senhor Jesus, a equipar os servos do Senhor Jesus e a evangelizar os que ainda não conhecem a Jesus. E gostaria de lhe convidar aqui então, após assistir a esse vídeo, que você faça uma visita em nosso canal e conheça lá o conteúdo que já produzimos para edificar a sua fé. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 23. Há dois fatos sobre a ressurreição que é muito importante mencionar. O primeiro é que a ressurreição de Jesus é o fato que dá sentido e diferencia a fé cristã. E nas palavras de Paulo, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Com esta fala, nós constatamos o segundo fato. O segundo fato está relacionado aos líderes religiosos mundialmente conhecidos pelo decorrer da história. O fato é, no cristianismo há uma diferença insuperável. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. Por isso que você pode confiar no que o apóstolo João diz a respeito de Jesus sobre a pergunta de Tomé. Está lá em João capítulo 14, do versículo 5 até o versículo 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo responde a 4 perguntas fundamentais para entendermos sobre a ressurreição. Hoje, aprenderemos sobre a segunda pergunta que ele respondeu. Desta maneira, eu te convido a ficarmos juntos e hoje será o dia que a ressurreição de Jesus vai acrescentar mais consistência em sua fé. Com isso, você vai entender por que nem todos viveram eternamente e vai saber se você viverá eternamente. Aprenda com o vídeo anterior clicando no link que você vai encontrar na descrição deste vídeo. Aprenda se os mortos serão ressuscitados. Quando será a ressurreição dos mortos? Para construir a resposta, por que nem todos viveram eternamente? E saber se você viverá, teremos como pano de fundo a pergunta: quando será a ressurreição dos mortos? Amém? Então vamos lá, pessoal. Queria te convidar a pensar juntos aqui. E para isso, Paulo usa 3 imagens para responder a essa pergunta.
A primeira imagem que Paulo usa são as primícias. Está lá em 1 Coríntios, no versículo-chave que nós lemos mesmo. Capítulo 15, do versículo 20 até o 23, que diz o seguinte: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Jesus é o primeiro a ressuscitar e, de fato, já ressuscitou. Paulo deixa claro que quando vivemos de uma forma que não exalta o Senhor Jesus, estamos vivendo de acordo com o homem que trouxe a morte, a saber, Adão. Paulo deixa claro que quando vivemos de uma forma que não exalta o Senhor Jesus, estamos vivendo de acordo com o homem que trouxe a morte, a saber, Adão. Mas quando vivemos para exaltar o Salvador, estamos vivendo de acordo com o homem que trouxe vida, a saber, o Senhor Jesus. Vamos observar uma referência de oferta ao Senhor no Antigo Testamento. Está lá em Levítico, capítulo 29, do versículo 9 até o versículo 14. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colheram. Como Cordeiro de Deus, Jesus morreu na Páscoa. Como os feixes das primícias, no primeiro dia da semana ressuscitou dentre os mortos, 3 dias depois de ser crucificado. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte, ao sábado. No dia que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada com fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem uma oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Está lá em Levítico 29, do versículo 9 ao 14. Quando o sacerdote movia o feixe das primícias diante do Senhor, sinalizava que toda a colheita pertencia a ele. A ressurreição de Cristo foi a garantia de Deus a nós de que também seremos ressuscitados como parte da colheita futura. Para nós, os cristãos, a morte é apenas um sono. O corpo dorme, mas a alma está em seu lar com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 a 8, eu queria que depois você pudesse ler essas partes, mas vamos ler somente alguns versículos aqui. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Se você morresse hoje, e quando chegasse diante do Senhor, e ele lhe perguntasse: por que deixaria você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Parece que temos uma resposta semelhante que vai se encaixar para algumas pessoas. Será que essa resposta se encaixa para você? Em Mateus, capítulo 7, do versículo 22 até o versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente:
nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. E uma segunda passagem que está no mesmo capítulo, mas no versículo anterior, no versículo 21, a Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Eu acho que aqui você percebeu que a palavra de Deus, ela nos traz aqui um alerta para realmente avaliarmos sobre nossas condutas. E eu espero que você, nesse momento, seja a pessoa que está se avaliando diante do Senhor. Deixa que o Espírito Santo fale com você, toque no seu coração, para que você possa escutar a voz do Senhor. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? O primeiro Adão, ele foi feito do pó da terra, mas o último Adão, ele veio da onde? Isso mesmo, ele veio do céu. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. 1 Coríntios 13, 45 a 47. Então, irmãos, o primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus, trouxe ao mundo o pecado e a morte, não é verdade? Mas o último Adão obedeceu ao Pai, trouxe justiça e vida, e este é Jesus. Deus determinou uma ordem, uma sequência para a ressurreição. Jesus, ele vai ser o primeiro, ele sempre será o primeiro, e nós veremos depois de Jesus. Mas a ressurreição acontecerá. Aliás, Jesus já ressuscitou. Jesus, ele já venceu a morte, provando para cada um de nós que também nós, em nome de Jesus e andando com Jesus, venceremos a morte. Passagens como em João capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 29 e Apocalipse 20, eles indicam que a Bíblia não ensina uma ressurreição geral. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois chegará a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Quando Jesus voltar nos ares, levará a sua igreja consigo para o céu. Nesta ocasião, ressuscitará os mortos, todos os que creram nele foram salvos e faleceram quando viviam pela fé. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 14, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4,
do versículo 13 ao 18. Aqui está falando do arrebatamento da igreja. Mas afinal, o que é arrebatamento? O arrebatamento é a ocasião em que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja amada. Na Bíblia, tem mais de 300 promessas sobre a volta de Jesus. Entendemos que Jesus irá voltar a qualquer momento, por todos os sinais que estão se cumprindo a cada dia no mundo. A Igreja de Jesus aguarda o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer hora. Quando Jesus desce do céu, ele estará retornando. Esta será a sua segunda vinda. Quando diz o ressoar da trombeta de Deus, é evidente que o ressoar da trombeta de Deus será somente para o povo de Deus. A voz do arcanjo ela está avisando a volta do Rei Jesus. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em um corpo incorruptível. Nós, os vivos, seremos arrebatados e transformados pelo Senhor. E poderíamos falar muito mais, mas ficaremos por aqui, pois creio que você entendeu que só em Jesus teremos esta oportunidade. A terceira e última figura é a figura do reino. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 até o versículo 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho lhe sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Quando Jesus vier à terra para julgar, ele eliminará o pecado por 1000 anos e estabelecerá o seu reino. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz lá. Felizes é os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O que é esse 1000 anos? Esse termo é popularmente conhecido como milênio, um período em que Cristo reinará por 1000 anos. Aí você pode estar perguntando, quando que isso vai acontecer? Depois do arrebatamento e da grande tribulação. Quem vai participar? O povo de Israel e os gentios. Mas depois do milênio, haverá uma rebelião final contra Deus, da qual Jesus dará cabo com seu poder de todo mal. Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10, fala o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então vocês viram que triste é não servir ao Senhor, é não andar nos caminhos de Deus. Então os perdidos serão ressuscitados, julgados e lançados no lago de fogo. A morte em si será lançada no inferno e o último inimigo será destruído. Jesus Cristo terá colocado todas as coisas debaixo dos seus pés
Em seguida, voltará para o reino do Pai e terá início o estado eterno, o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2 fala: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada para o seu marido. Então hoje, Jesus está entronizado no céu. Salmo 2. A ressurreição dos salvos ainda não ocorreu, nem a ressurreição dos perdidos. Mas cuidado, que desde aquele tempo há pessoas que sempre distorcem a palavra de Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 17 até o 18, você vai ver como que isso aconteceu lá. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Irmãos, cuidado. Ninguém sabe quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas quando isso acontecer, será no momento, em um abrir e fechar de olhos. Olha, vai ser assim, bem rápido. Ninguém vai perceber, a não ser o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Cabe a nós permanecermos alertas. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 28 e 29. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Vocês sabem que ele é justo. Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo 2, 28 e 29. Também diz lá em 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Vejamos como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, de 1 a 3. Quando será a ressurreição dos mortos? Será no arrebatamento da igreja de Deus. Mas entendemos que isso acontece porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Com a sua ressurreição, após morrer, morte de cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, Jesus nos deixa a certeza que, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, pois a morte para o servo de Jesus é apenas um dormir temporário. Entendemos também que Adão trouxe morte espiritual a toda a humanidade, mas Jesus Cristo trouxe vida a todos os homens, e em Jesus todos são vivificados. Se somos vivificados em Jesus, herdaremos o reino de Deus e assim viveremos eternamente. E sabe por que nem todos viveram eternamente? Porque nem todos confiaram em Jesus. E agora você poderá responder se viverá eternamente. E este viver é eterno e só é encontrado em Jesus. Hoje você poderá rever seus conceitos e valores e voltar os olhos para Jesus. Ou ainda, você pode reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se sim, repita esta oração comigo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então ore comigo, repita comigo. Senhor Jesus, estou aqui diante do Senhor para reconhecer, Pai amado, que eu tenho pecados. E eu reconheço que esses pecados fazem a separação entre eu e o Senhor. Então, nesta noite, com a minha boca, eu quero confessar todos os meus pecados diante de Ti. O Senhor conhece cada um pelo nome. E eu reconheço, Pai amado, que o Senhor morreu, mas ressuscitou. Assim, eu posso crer que o Senhor está vivo. Eu posso crer que o Senhor é capaz de me salvar, porque o Senhor venceu a morte. Então, em nome de Jesus, eu confesso com a minha boca, crendo de todo o meu coração, que só o Senhor é Deus. E a partir de hoje, faço um compromisso de andar nos teus caminhos por todos os dias de minha vida. Abençoe para que eu consiga cumprir isso. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se vocês quiserem, pode escrever nos comentários que estaremos aí orando por você. Pode entrar em contato com a gente através do e-mail, do celular. Fique à vontade. Nós queremos orar por sua vida, queremos nos alegrar se você fez essa decisão de andar com Jesus. Nos comunique isso, vai ser muito gratificante para a gente saber. E nós também queremos orar por sua vida, porque quando você aceita Jesus, você precisa muito de oração e de pessoas que vai caminhar com você para te ajudar nessa nova jornada de sua vida. Então, conte com a gente, pois estaremos com você, orando, orientando, tudo isso em nome de Jesus. Então, aqui eu gostaria também de deixar o meu agradecimento a você, porque você esteve com a gente nesse tempo especial. Nós cultuamos juntos ao Senhor. Então, eu deixo aqui o meu abraço para você, para toda a sua família. Deus te abençoe. Em Cristo, Pastor Sérgio Lira. Um forte abraço.